Olá, tudo bem? Vamos fazer um quiz de eletrocardiografia. Isso vai funcionar como uma oficina de interpretação de eletrocardiograma. Então vamos passar, a cada quiz, vamos passar 10 eletrocardiogramas, vamos discutir e fechar o diagnóstico eletrocardiográfico, discutindo cada um dos aspectos interessantes de cada um dos exames. Vou pedir para você, a cada vez que a gente mudar o traçado, a gente vai dar aí 10 a 15 segundos para esperar você analisar. Você pode pausar o vídeo, interpretar, fazer a sua análise e depois prosseguir. A gente já vai começar a discutir aquele traçado e fechar o diagnóstico, ok? Então vamos lá. Nesse eletrocardiograma, temos um ritmo sinusal e a gente vê bem na derivação D2 longo embaixo que tem alguns QRS bastante alargados em morfologia bizarra, bem diferente dos batimentos sinusais. São batimentos extrasistólicos. Temos, portanto, extrasístoles ventriculares frequentes e monomórficas. Todas têm a mesma morfologia. Reparem que logo depois do QRS, mais ou menos no segmento ST dos batimentos extrasistólicos, existe um entalhe compatível com uma onda P retrógrada, que deve ser de uma ativação atrial retrógrada, depois da extrasístole. Muito bem, às vezes quando você tem um padrão de um batimento sinusal e uma extrasístole, isso é chamado de bigeminismo, quando esse comportamento vai se repetindo ao longo do tempo. Quando você tem dois batimentos sinusais e uma extrasístole, pode ser um trigeminismo. E um quadrigeminismo seria três batimentos sinusais e uma extrasístole, e esse comportamento se repetindo em todos os ciclos. Quando você não tem esse padrão rigorosamente sendo obedecido, você tem extrasístoles frequentes, como nesse caso, ou isoladas em alguns casos. Para saber de onde vem a extrasístole, vamos analisar bem o padrão da extrasístole. Ela parece ter um padrão compatível com bloqueio de ramo esquerdo. Vejam polaridade negativa das extrasístoles em V1 e V2, polaridade positiva em V5 e V6, o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Isso indica que ela tem origem no ventrículo direito e ela conduz miócito a miócito. Essa condução celular geralmente é uma condução mais lenta e por isso o padrão de condução é compatível com o bloqueio de ramo esquerdo. Então ela vem do ventrículo direito. E reparem que nas derivações da parede inferior, D2, D3 e AVF, ela é positiva, ou seja, ela ativa de cima para baixo nos ventrículos. No ventrículo direito, então, começando de cima para baixo e chegando à parede inferior com polaridade positiva. A parede inferior enxerga um fenômeno elétrico que está se aproximando daqueles eletrodos. Então, é bem provável que essa extrasístole tenha origem no ventrículo direito, na via de saída do ventrículo direito, nas porções mais basais. E aí se encaminhando, então, para as porções apicais e depois em direção também ao ventrículo esquerdo. Por isso, o padrão de bloqueio de ramo esquerdo com polaridade positiva nas derivações inferiores, nas extrasístoles. Aqui temos uma taquicardia de QRS alargado, e aí a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a onda P, procurar a onda P, o padrão da onda P, e qual é a relação dela com os complexos QRS. Então a gente vê a onda P presente antes de cada complexo QRS, a onda P é positiva em D1 e D2, negativa em AVR, é pequena, mas você consegue observar bem. Então o ritmo é sinusal, é uma taquicardia sinusal. E o alargamento do QRS é atribuído a um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Vejam polaridade negativa em V1 e V2, positiva em V5 e V6. O QRS com duração maior do que 120 milissegundos, mais de 3 milímetros, então um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. O supra de ST nas derivações que tem QRS com polaridade inferior é comum e o contrário também é verdadeiro. Um infra de ST nas derivações que tem QRS com polaridade positiva. Ou seja, V5 e V6 muito parecido com D1 e AVL, V1 e V2 polaridade negativa do QRS e um pequeno supra de ST, perfeitamente compatível com bloqueio de ramo esquerdo. Então, uma taquicardia sinusal com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Essa é uma taquicardia de QRS alargado, então vamos procurar a onda P antes de cada QRS.
não existe onda P sinusal precedendo cada complexo QRS, isso, portanto, é uma taquicardia ventricular monomórfica. Bom, o diagnóstico diferencial principal é com taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Como diferenciar a TV monomórfica de uma ataque supra com aberrância de condução? Vamos olhar que a ativação inicial ventricular, a parte inicial do QRS, é mais alargada. A gente não esperaria isso numa taquicardia supraventricular. Então, com o QRS alargado e a parte inicial do QRS muito alargada, essa é uma dica para eu lembrar que isso é uma taquicardia ventricular monomórfica e não uma ataque supra com aberrância de condução. Eu posso aplicar os critérios de Brugada e Verekay, que é aquela polaridade positiva em AVR para confirmar que é uma TV monomórfica. Bom, eu posso aplicar esses critérios, mas eu posso olhar um pouquinho o jeito do eletro e tentar diferenciar uma de outra. Então, essa ativação inicial alargada é uma dica. Uma outra dica é dissociação atrioventricular. Eu procuro algumas ondas P's perdidas no traçado, às vezes elas se apresentam como um entalhe logo depois do QRS, que aparece em alguns batimentos e não em outros. Isso sugere dissociação atrioventricular, e isso só ocorre na taquicardia ventricular e não na ataque supra com aberrância de condução. Uma outra dica é uma morfologia um pouco bizarra do QRS, sem respeitar um padrão de bloqueio de ramo normal. Por exemplo, uma onda S muito ampla e muito maior do que a onda R em V5 e V6. Ou uma onda R muito alargada e muito ampla em V1 e V2. Isso não seria muito compatível com BRD ou com BRE. É um padrão morfológico bem diferente de um bloqueio de ramo comum. Então tudo isso sugere taquicardia ventricular monomórfica e não taquissupra com aberrância de condução. Ativação ventricular inicial alargada, o padrão morfológico não compatível com bloqueio de ramo, dissociação atrioventricular e QRS positivo em AVR. Tudo isso sugere TV monomórfica. Agora eu tenho uma bradicardia importante, então vamos analisar bem a relação das ondas P com os complexos QRS. Vejam em D2 longo, no último traçado de baixo do eletrocardiograma, eu vejo bem a relação de P com QRS. Aí eu percebo que tem uma onda P antes de cada complexo QRS, mas na linha de base eu também tenho uma outra onda P bloqueada. Esse padrão é repetido regularmente ao longo do traçado. Eu tenho então uma onda P bloqueada, que não gera QRS, e depois uma onda P que conduz um QRS. Isso é um bloqueio atrioventricular, uma doença do 9. Nesse caso, eu tenho um BAV de segundo grau do tipo 2:1, né? Duas ondas P bloqueadas para um QRS. Isso pode sugerir, eventualmente, o BAV de segundo grau tipo Mobitus 1 ou Mobitus 2. Não dá para a gente afirmar exatamente qual é o padrão, já que eu tenho uma P bloqueada e uma P que conduz. Isso pode estar alargando progressivamente ou pode ser um bloqueio súbito, como ocorre no BAV de segundo grau tipo Mobitus 2. Mas sabemos que não é um BAV benigno, né? Isso sugere algum certo grau de malignidade. Então, um BAV de segundo grau tipo 2:1. Esse é um eletro de flutter atrial. Vejo que eu tenho uma taquicardia de QRS estreito, regular, e na linha de base eu percebo algumas ondulações compatíveis com um serrilhamento regular. Em algumas derivações eu percebo bem esse serrilhamento e esse padrão que se repete. Eu tenho duas ondas F maiúsculas, que é esse serrilhamento regular da linha de base, para cada QRS. Então eu tenho uma frequência ventricular em torno de 150, já que o circuito arritmogênico nos átrios, no flutter atrial, gira em torno de 300 batimentos por minuto. A cada 2 batimentos, um passa pelo nó AV e gera um QRS. Então, flutter atrial 2:1. Aqui nós temos um infarto com supra de ST de parede inferior. Vejam D2, D3 e AVF, eu tenho supra-desnivelamento do segmento ST. O ponto J, que é a junção entre o QRS e o segmento ST, supra-desnivelado. Ainda tenho bastante onda R ainda ampla, então fase aguda do infarto com supra de ST. Eu vejo uma onda T bastante apiculada, a convexidade do segmento ST supra-desnivelado para cima,
Então, é um infarto com supra de ST de parede inferior. Bom, nesses casos a gente pode ter como artéria coronária culpada a coronária direita ou a artéria circunflexa, que é um ramo da artéria coronária esquerda. A maioria das vezes é uma coronária direita, mas a gente consegue diferenciar um pouco pelos aspectos eletrocardiográficos. Quando eu tenho um supra de ST maior em D3 do que em D2, então supra de D3 maior que supra de D2, geralmente é a coronária direita culpada. É só lembrar que D3 é como se olhasse para a direita, é a diferença de potencial do braço esquerdo para a perna esquerda, ao contrário de D2, que é diferença de potencial do braço direito para a perna esquerda. Então, assim a gente lembra que supra de D3 maior que supra de D2 sugere coronária direita culpada. Uma outra dica é o infra de ST em D1. Quando esse infra em D1 é maior que 1 milímetro, isso corrobora como artéria culpada a coronária direita. Então, infra em D1 maior que 1 milímetro, supra de D3 maior que supra de D2, realmente deve ser coronária direita a culpada pelo infarto com supra de ST nesse caso. E esse é o infarto com supra de ST de parede anterolateral. Vejam a parede anterior extensa de V1 a V6 com supra de ST e as derivações D1 e AVL também com supradesnivelamento do segmento ST. Então, um infarto bastante extenso, sugere como topografia a descendente anterior no seu terço proximal antes da origem de um grande ramo diagonal. Portanto, a parede anterior e a parede lateral estão supradas. Então, um infarto também grave, um infarto com supra, um infarto grave, provavelmente com algumas horas de evolução. Já vemos bastante onda aqui na parede anteroseptal, mas ainda existe viabilidade, existe onda R ainda em grande parte das derivações acometidas. Percebam a morfologia do supra de ST, ele tem convexidade para cima e ele envolve a onda T e faz o famoso aspecto em lápide. Esse aspecto realmente é típico do infarto com supra de ST, ele pode assumir outras morfologias, como a gente já viu anteriormente, mas esse caso em aspecto de lápide é porque tem um supra de ST com amplitude maior do que a própria onda R. E aí esse aspecto de lápide faz jus ao quadro clínico, né? O quadro clínico realmente é de um paciente com alto risco de óbito. Então o diagnóstico final nesse eletro, infarto com supra de ST de parede anterolateral. Esse é um eletrocardiograma em ritmo sinusal e chama atenção a onda T negativa na parede anterior, uma onda T negativa muito ampla, muito profunda, em um aspecto simétrico ou simetroide, quase simétrico, portanto. Então, quanto mais alterações desse tipo da onda T, mais ela sugere isquemia miocárdica. Eu posso ter uma simples inversão da onda T, onde ela tem polaridade negativa, enquanto que a RS tem polaridade positiva. Isso é uma alteração inespecífica da onda T, mas não nesse caso. Nesse caso, ela tem, além da inversão de polaridade, ela tem uma profundidade muito grande, muito ampla, portanto, e o aspecto pontiagudo e simétrico ou simetroide, quanto mais alterações desse tipo, mais ela sugere isquemia miocárdica. Então, esse é um paciente com isquemia miocárdica aguda, subendocárdica, e vejam que tem uma alteração bem típica também de suboclusão da artéria descendente anterior, que é um padrão plus-minus da onda T, uma onda T plus-minus em V2. Quando esse padrão é difuso nas derivações da parede anterior, de V1 a V6, isso sugere a síndrome de Wellens, que nada mais é do que uma síndrome coronária aguda sem supra, mas com uma alteração eletrocardiográfica específica que denota bastante gravidade por sugerir uma artéria descendente anterior subocluída. Então o risco de evoluir para infarto com supra, PCR e óbito também é bem elevado, apesar de ser uma síndrome coronária aguda sem supra de ST. Então nesse caso, alteração da onda T, sugestiva de isquemia miocárdica aguda, né, com onda T profunda, negativa, ponte aguda e um aspecto simetroide. Isso é uma síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Perceba o intervalo PR curto e o QRS alargado. Nesse caso, o QRS está alargado à custa da ativação ventricular inicial. Então, eu tenho uma onda delta, um aspecto de uma onda mais alargada, logo no início do QRS, logo após a onda P. Então, esse intervalo PR curto com QRS alargado com presença de onda delta sugere a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, isso é causado pela presença de uma via anômala atrioventricular, uma via extranodal, onde eu tenho a ativação, portanto, dos ventrículos de forma precoce, antes da passagem do estímulo supraventricular pelo nó AV e passagem pelo sistema Reis-Purkinje. Nesse caso, eu tenho um ritmo sinusal e um complexo QRS muito amplo nas derivações precordiais. Então, eu tenho uma onda R muito ampla de V4 a V6 e também tenho uma onda S muito ampla, muito profunda em V3. Esse aumento de forças elétricas na parede anterior sugere uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, o que eu tenho aí é isso, aumento de forças elétricas à custa de sobrecarga ventricular esquerda. Percebam que eu tenho uma alteração de repolarização também. Eu tenho em V5 e V6 uma inversão da onda T e um infradesnivelamento do segmento ST. Isso, na presença da alteração do complexo QRS, sugere que faz parte, então, da sobrecarga ventricular esquerda. É claro que uma alteração de repolarização ventricular, quando vista de forma isolada, vai lembrar também isquemia miocárdica aguda. Mas nesse contexto eletrocardiográfico e principalmente após a avaliação do contexto clínico, eu geralmente vou excluir síndrome coronária aguda nesse caso e considerar que essas alterações do segmento STT, portanto o segmento ST e onda T, estão vinculadas à alteração do complexo QRS, que por si sugere sobrecarga ventricular esquerda. Então, várias cardiopatias podem apresentar esse padrão de complexo QRS na parede anterior, sugerindo sobrecarga ventricular esquerda, seja por dilatação, seja por hipertrofia, mas nesse caso, eletrocardiograficamente falando, eu vou chamar de sobrecarga ventricular esquerda. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que tenha ajudado a interpretar um pouco melhor esse traçado de eletrocardiograma. Não perca, em breve vamos lançar o segundo quiz de eletrocardiografia. Um grande abraço, até a próxima.